Oi, gente! Meu nome é Ana Gonzaga e eu sou a criadora deste canal, a Estudante de Psicologia. E hoje, neste vídeo, eu vou falar para vocês como é a rotina de uma estudante da graduação, que também é CLT, dona de casa, tem 2 cachorras e tenta ser fitness. Bora lá? Vou começar contando para vocês mais ou menos como é a minha rotina, porque uma das coisas fundamentais da minha rotina é que ela é uma rotina dinâmica. Na prática, isso significa que eu tenho compromissos fixos e tenho compromissos eventuais. E a forma que eu faço a gestão disso, ela é muito intuitiva, mas também ela é organizada, porque eu preciso atender determinados eventos ao longo da minha semana. Toda semana eu trabalho e toda semana eu vou para a faculdade, mas toda semana o meu número de horas trabalhadas é diferente. Então isso significa que toda semana eu preciso reorganizar como que vão ser os meus compromissos, porque existem semanas que eu trabalho 45 horas, 42, 34, 26, o que é muito bom, porque tem semanas que eu tenho muito mais tempo para fazer as outras atividades e tem semanas que eu tenho muito menos tempo. Em relação aos meus horários da graduação, muda não só todo semestre, mas de acordo com as atividades que eu escolho fazer. Então, por exemplo, se esse semestre eu fosse fazer extensão, estágio, monitoria, iniciação científica, eu teria a grade fixa do curso e também os horários das outras atividades. Mas este semestre eu já cumpri a carga obrigatória de estágio, então nesse momento eu tô só com a grade fixa e aí eu só tenho o tempo planejado para estudar, para fazer os trabalhos, e também tô investindo no novo projeto da faculdade, então eu tenho que reservar tempo para isso. Então esses são os 2 grandes eventos da minha semana que precisam ser planejados para que eu consiga encaixar os outros. O terceiro evento mais importante da minha semana, com certeza, é dormir e descansar. Dormir, para mim, é a parte fundamental do meu dia, porque se eu não dormir bem, se eu não descansar, eu não consigo fazer nada mais. Eu tenho endometriose profunda, esse é o grande motivo que eu preciso treinar. E se eu não treino, o meu corpo, ele fica exaurido, porque a endometriose é uma doença inflamatória, então quanto menos inflamado tiver o seu corpo, mais disposição você vai ter. Quanto mais inflamado ele tiver, menos disposição você vai ter. Então o treino me auxilia nisso e também a ter condicionamento físico para poder guiar todas as minhas atividades. Dentro do meu treino, eu faço natação uma vez por semana, eu também faço fisioterapia, eu faço corrida e também faço treino de força, superiores e inferiores. E além disso, tem as tarefas domésticas, então todos os dias eu tento ficar um período de tempo em casa. Então eu vou dividindo as tarefas domésticas por grupo de horas e também por, como eu posso dizer, níveis de execução. Se é muito difícil, se é muito fácil, quanto tempo leva, ou por exemplo, o dia do lixo, que tem dia certo, essas coisas. E aí eu vou organizando dessa maneira. A minha rotina é mais ou menos assim, e eu sempre tento colocar pontos de lazer, então pelo menos sair ali umas 2 horas da minha semana para ir dançar, ou para ir no show, ou para ir no espetáculo, para ver meus amigos. Sempre tem que ter. Ou até para assistir uma série. Até para assistir a série eu preciso marcar o tempo, porque não necessariamente ele tá ali super disponível e eu penso naquilo. Muitas vezes eu prefiro descansar do que fazer qualquer outra atividade. Então essa é mais ou menos a estrutura da minha semana. Então a gente tem aí saúde, educação, trabalho, cuidar do exercício físico, atividades domésticas e todo o resto englobado nesses grupos. Mas, para dar conta de tudo isso, é necessário que eu tenha, no mínimo, uma filosofia de vida que sustente toda essa atividade, porque eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior que é uma rotina agitada e é preciso que eu tenha algumas habilidades para fazer com que ela realmente aconteça. A primeira habilidade que eu acho que eu desenvolvi ao longo dos anos
tendo rotina assim, porque eu sempre trabalhei e estudei, é organização. Então, organizar as coisas me deixa tranquila para não ter que ficar guardando tudo na minha cabeça, né, gente? Porque honestamente, eu não guardo, eu esqueço tudo. Então, eu tenho o meu caderninho aqui, que eu simplesmente anoto everything. Tudo que vai acontecer tá aqui, ó. E quando não dá conta aqui, eu coloco post-it. Então, eu tenho meu planner organizador semanal, não só da semana, eu tenho mensal, eu tenho vários. E aí, tudo que precisa entrar, médico, algum evento, alguma coisa que vai acontecer diferente, que eu preciso tomar nota, eu já vou colocando ali, porque as atividades fixas já estão meio que organizadas. A segunda coisa é definir prioridades. Por quê? Porque a gente não dá conta de fazer tudo. Eu, pelo menos, não dou conta de fazer tudo. Então, cada semana eu tento dar conta daquilo que está mais urgente naquele momento. Então, por exemplo, hoje é sábado e é o meu dia oficial de descanso, porque faz dias que eu não conseguia ter um dia inteiro de descanso. Mas ainda tô aqui gravando, nossa, veja, que um descanso meio simbólico, porque eu dormi até tarde e decidi gravar esse vídeo, mas enfim. Porém, a minha roupa não foi lavada essa semana. E aí eu falei, se eu conseguir lavar roupa no sábado, eu já tô feliz. Porque aí eu adiantei, não preciso lavar segunda-feira, que era o dia normal dela. E ao mesmo tempo não deixo acumular tanto. Então, eu consegui lavar roupa. Então, já vitória! Mas eu fiz aquilo que era prioridade. Primeiro eu descansei e depois eu adicionei lavar roupa, porque era uma coisa que eu não tinha conseguido fazer antes no dia certo. Eu tive que deixar para depois, eu tive que cancelar essa atividade. Prioridades entram em tudo. Às vezes a minha prioridade precisa ser dormir, às vezes a minha prioridade precisa ser treinar, às vezes eu tenho um trabalho do nada que tem que entregar daqui 3 dias, então a minha prioridade é tacar tudo no chão, todos os pratos que eu tô segurando e fazer aquele trabalho. Então, além da organização, o meu segundo pilar é prioridades, e a gente tem que saber escolher as nossas prioridades. Eu penso assim, não só no prazo, mas também na minha condição física, na minha condição emocional e naquilo que vai ser mais fácil de adaptar no médio prazo. Então, de uma semana para outra, o que eu consigo mover que é mais fácil, o que eu consigo trocar, que não vai impactar tanto, não vai gerar estresse para o futuro, entendeu? A terceira coisa é disciplina. Essa talvez seja a mais difícil, mas também é mais fácil. Por quê? Porque disciplina é um negócio meio que relacionado à sua construção de hábitos, sabe? E aí, uma vez que você entende fisicamente, que o seu corpo se habitua, igual treinar. Quando eu não treino, meu corpo super estranha. E aí, quando eu volto a treinar, parece que ele fica assim, uau, aí sim, você me encaixou na disciplina certinha, hein? Quando eu passo um mês treinando perfeito, assim, nos intervalos certinhos, meu corpo fica, eu falo assim, eu me sinto a mulher invencível, porque ele responde a essa disciplina. E assim no tudo mais. Então, quanto mais eu sou disciplinada em organizar a casa, mais ela fica organizada. Quanto mais eu sou disciplinada em estudar, menos tarefas eu tenho para entregar e mais eu aprendo. Quanto mais disciplinada eu sou no trabalho, mais possibilidade de flexibilidade eu tenho. Quanto mais disciplinada eu sou nas minhas relações, melhores relações eu tenho. Quanto mais disciplinado no autocuidado eu sou, melhor eu me sinto. Então, nesse sentido, a disciplina ela traz um benefício. Mas aqui eu não vou falar de disciplina fixa e rígida. Aqui eu vou adicionar um elemento que é a flexibilidade. É necessário ter flexibilidade, simplesmente porque a vida acontece. As coisas acontecem. E a gente não tá sempre bem. Então, às vezes eu acordo com cólica, às vezes eu acordo triste, às vezes eu acordo cansada, às vezes eu acordo indisposta, doente. Ou se não, eu vou fazer as minhas atividades, isso vai acontecer ao longo do dia, ou se não, no final do dia eu não tô aguentando. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento não faltar na faculdade quase nunca. Mas se eu não tô me sentindo bem lá, eu fico até a hora que o meu corpo aguenta. Na hora que eu falo assim, deu meu limite, sinto muito, levanto e vou embora. Então, é uma escolha, equilibrar. Eu sei que naquele momento eu preciso mais descansar do que estar ali na aula, porque eu não consigo ter energia
para render na aula. Então eu tenho que ter flexibilidade. A mesma coisa no trabalho, assim, para mim a maior questão é acordar cedo, né? Porque eu chego tarde da faculdade. Então, muitas vezes eu acordo um pouquinho mais tarde e aí eu tenho que ir de Uber, porque de ônibus já não vai dar. E aí eu não vou mexer tanto no meu trabalho, mas vou mexer na questão financeira. Porque em um dia de Uber tudo bem, mas de 2, 3, afeta, já diferencia o meu planejamento financeiro do mês. Eu acredito naquela frase que diz que a gente faz aquilo que a gente consegue, a gente faz aquilo que a gente dá conta. E além das nossas próprias questões, ainda tem as questões do mundo. Então, por exemplo, teve um dia que eu fui trabalhar, esse dia eu chorei. Por quê? Porque por algum motivo tava tendo um evento lá perto do trabalho e não tinha ônibus e eu tive que andar 3 km. E eu tava exaurida aquela semana. E quando eu tive que andar para chegar até lá, eu chorei muito, eu fiquei muito chateada. Eu tava de TPM, só de falar já me dá vontade de chorar. E aí eu tava de TPM, tava com cólica e ter que andar tudo aquilo. E eu fui assim, ó, segurando na mão de Deus, sabe? Eu cheguei lá, eu chorei, porque eu fiquei pensando, caramba, né? Ser pobre é aquilo, né? Uma bênção de Deus, né? Entre aspas, só que não. Porque olha o que a gente tem que passar. Para vir trabalhar, a gente tem que ficar horas e horas andando, porque simplesmente não tem recurso pra gente chegar aqui. Ó, tá escurecendo, gente. A luz desse vídeo vai mudar, mas se ele ficar bom, eu não vou cancelar ele, não. Vou passar assim mesmo. Então, é necessário ter flexibilidade para conseguir dar conta de toda essa movimentação, certo? Então, eu acho que as 4 coisas que me ajudam a sustentar a minha rotina, além do meu objetivo forte, que eu já tinha falado no outro vídeo, que eu tenho um objetivo claro e tenho um plano claro para fazer o que eu quero fazer. Então, as 4 coisas que me ajudam são a organização, a definição de prioridades, a disciplina e a flexibilidade. Porque ninguém me acolhe nesse mundinho melhor do que eu. E eu sou muito acolhedora comigo. Dito tudo isso, eu acho importante dizer aqui nesse vídeo que, como uma pessoa que tem uma dinâmica tão complexa, eu não me exijo de equilibrar bem ou de equilibrar todos os pratos de uma vez. Então, como eu falei, eu vou selecionando as coisas mais importantes por prioridade. E tem muitas semanas e até meses, às vezes, que eu deixo uma coisa em suspensão para dar foco em outra. E assim eu vou variando. Mas o importante é que ao longo do tempo e ao final não fique uma coisa que traga mais estresse, sabe? Pelo menos para mim, a minha prioridade de vida é saúde. Então eu tento fazer as coisas com saúde. Eu já cheguei a considerar em alguns momentos, por exemplo, que se eu não estivesse bem o suficiente, eu iria pausar a graduação e esperar 6 meses para continuar. Graças a Deus, até agora não foi necessário. Mas eu já tive momentos que eu pensei assim, se eu não estiver bem, eu vou pausar e depois eu continuo. Porque eu não vou me sentir mal fisicamente para fazer nada. Como deu pra perceber, né, gente? A luz escureceu, a luz natural. Aí eu tentei colocar uma luz, não deu certo. Aí eu fui estender a roupa para não ficar com cheiro de mofo da máquina. E aí eu me perdi e esqueci do vídeo. Mas eu vim aqui finalizar ele e resumir que para manter a rotina organizada eu uso vários recursos. E um deles é a agenda, um deles é escrever no meu diário e manter tudo visual. Eu pelo menos sou uma pessoa muito visual, eu preciso que as coisas estejam claras. E eu uso também o meu fundo do celular como lembrete. Então tem vários recursos e a gente pode até falar sobre eles daqui pra frente. Mas o que eu queria dizer é que para manter uma rotina, para construir qualquer coisa na vida, a gente tem que fazer escolhas, né? E pra gente sustentar as nossas escolhas, a gente tem que buscar saúde e fazer essas coisas de uma maneira saudável. Então, esse é o recado que eu quis deixar pra vocês nesse vídeo. Se você se identificou com alguma coisa, ou se ficou curioso, ou se só quer saber como vai continuar, eu te convido a me seguir e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo!